escravidão no Brasil tem como ponto de partida a década de 1530 e é o período em que os portugueses deram início ao processo de colonização. Até então, a ação desses havia sido baseada na exploração do pau-brasil, e o trabalho dos indígenas era realizado por meio do escambo. Assim, os indígenas interessados derrubavam as árvores, levavam até a costa e então eram pagos com objetos oferecidos pelos portugueses. Em 1534, porém, Portugal implantou na América Portuguesa o sistema de capitanias hereditárias e começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção do açúcar. Essa era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Como os portugueses consideravam o trabalho braçal uma atividade inferior, a solução encontrada foi escravizar a única mão de obra disponível naquele momento. Os indígenas foram a principal mão de obra dos portugueses até meados do século XVII, quando, de fato, os escravos africanos começaram a tornar-se a maioria desse tipo de trabalhador no Brasil. A escravização dos indígenas, apesar de mais barata, foi, na visão dos portugueses, conturbada e problemática. Os indígenas eram conhecidos pelos portugueses como negros da terra, e o preço do escravo indígena, em relação ao africano, era, em média, 3 vezes menor. Os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio de tráfico ultramaneiro e também conhecido como tráfico negreiro. Os portugueses, desde o século XV, possuíam feitorias na costa africana, mantinham relações com povos africanos e realizavam a compra desses indivíduos para escravizá-los, por exemplo, na Ilha da Madeira. Com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade contínua por trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. A razão para a prática do tráfico negreiro foram já mencionadas a necessidade contínua da colônia por trabalhadores escravos e altos lucros que essa atividade rendia para os envolvidos. O trabalho dos africanos, concentrado na economia açucareira, era duríssimo e pautado na violência. A jornada de trabalho poderia estender-se por até 20 horas de trabalho diário, e as historiadoras Lília e Heloísa afirmam que o ofício no engenho era muito mais exaustivo e perigoso do que o realizado nas roças. A história da escravidão africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência, que incluem a desobediência, as figuras individuais e coletivas, as revoltas, a formação de equilíbrios suíços, entre outros. O Brasil acabou sendo o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso aconteceu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela regente do Brasil, a Princesa Isabel. O fim da escravidão no país, no entanto, não foi um ato de benevolência da monarquia, mas sim resultado da pressão e do engajamento da população brasileira. História do sincretismo e religiões afro-brasileiras começou com a chegada dos portugueses no Brasil. Junto com novos hábitos e culturas, a colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vinda de povos da África, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. Porém, a Igreja Católica sempre tentou obrigar os escravos a aderirem às doutrinações cristãs, impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas na qual acreditavam. Mas, por muitas vezes, alguns escravos realizavam mobilizações ou festividades nos mesmos dias em que aconteciam as celebrações católicas. Outros, mesmo participando das festas católicas, não abandonavam suas fés nos orixás, voduns, entre outras divindades oriundas da terra natal. Com isso, essa prática simultânea de diversas religiões resultou no surgimento de outras, que levaram características africanas, cristãs e indígenas. O movimento abolicionista ganhou força na sociedade na década de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, mas questões relativas à abolição já eram debatidas, mesmo que timidamente, desde a independência brasileira, embora seu ponto de partida seja o decreto da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro em 1850. Na medida em que o movimento abolicionista ganhou força,
Diversas associações em defesa da causa começaram a surgir no país, e suas formas de luta contra a escravidão foram variadas. Advogados começaram a defender escravos contra seus senhores em tribunais, jornais começaram a publicar artigos em defesa da abolição, e pessoas comuns começaram a abrigar escravos que haviam fugido. Os escravos também tiveram papel essencial na desestabilização da escravidão no Brasil e resistiram realizando fugas em massa, organizando revoltas contra seus senhores, algumas das quais levaram à morte dos senhores de escravos, formando os quilombos, sobretudo nos arredores do Rio de Janeiro e de Santos, e etc. A força da pressão popular por meio do movimento abolicionista e as constantes revoltas dos escravos criaram um clima que obrigou o Império a abolir o trabalho escravo em 13 de maio de 1888, com a citada Lei Áurea. A abolição do trabalho escravo foi recebida com festa pela população brasileira. Os escravos libertos, porém, continuaram a sofrer com preconceito e com a falta de oportunidades.